Olá, eu sou o Zé Rafael e este é o Retro Gaming Physics. Hoje nós trazemos Double Dragon. Double Dragon, um grande clássico dos anos 80, jogo de luta muito divertido. O melhor da franquia, na minha opinião. Melhor que o 1 porque no NES não dá pra jogar de 2. Melhor do que o 3 porque o 3 é muito difícil e ficou marcado pra história. Hoje nós vamos usar o Double Dragon para aprender dois conceitos importantes. Esses conceitos são ponto material e corpo extenso. São dois conceitos que alguns alunos confundem ou entendem de maneira bem errada. Então vamos ver o que eles significam, porque são conceitos muito básicos e muito importantes para o entendimento da física. Vamos lá. E lá, sequestrar a menininha, a gente vai sair dando porrada em todo mundo. Bom, para começar, esse jogo fica muito esquisito jogar nesse controle aqui, porque aqui é A e B, no controle do NES americano é B e A. Putz, aí ferra tudo, por quê? Olha só o que vai acontecer. Quando eu bater no A, que está do lado direito, esquerdo, ele soca pro lado direito. E quando eu bater no B, olha lá, ele chuta para o lado esquerdo, sendo que o B está o botão do lado direito. Então isso dá uma confusão mental, mas vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir. Esse jogo tem uns golpes muito legais. Por exemplo, pra você pá, pá, bater, joelhada, cotovelada na nuca. Dá só uma olhada e percebam uma particularidade dos golpes, ó. Ó, eu posso socar na cara, posso chutar a barriga, ó, eu posso bater na nuca do rapaz, pá, posso chutar a cara dele, certo? O que isso mostra pra mim? Isso mostra pra mim que os personagens podem ser atingidos em vários lugares do corpo, certo? Bom, se isso está acontecendo, quer dizer que o programador considerou os corpos dos personagens como se fossem corpos extensos. O que quer dizer isso? Um corpo extenso, ele é um objeto cujo tamanho interessa para o problema. A maioria dos meus alunos e das poucas pessoas que eu conversei acaba achando, pelo nome corpo extenso, que é um objeto necessariamente grande. Não é verdade. Uma formiga pode ser considerado um corpo extenso, um grão de poeira pode ser considerado um corpo extenso, um átomo pode ser considerado um corpo extenso, porque na física tudo é relativo. Lembre-se sempre disso. Então, corpo extenso não é necessariamente um objeto grande. Absolutamente. Tá? Ele é um objeto grande para os cálculos que eu vou fazer aqui no jogo. Ele é um objeto grande em relação aos outros objetos do jogo. Tá? Então, vamos parar bem aqui numa área bem clara para a gente poder olhar. O Billy aqui, ele pode ser considerado como se fosse um retângulo para fins de programação. É lógico que ele não é um retângulo, mas para fins de programação, se eu quiser que um golpe atinja na cabeça, ou se eu quiser que um golpe atinja na barriga, ou se eu quiser que um golpe atinja nas pernas ou nos pés, eu posso considerar que é um retângulo, porque eu posso dividir ali em três pequenas áreas diferentes. Se isso vai ter resultados diferentes no jogo, como tirar mais energia ou não, isso aí é outra coisa. Mas eu posso atingir na cabeça, na barriga, nos pés. Para conseguir isso, o programador tem que considerar que o Billy tem um tamanho. Ele não pode simplesmente considerar que o Billy é um personagem pequeno, então eu vou considerar ele como um ponto. Eu não posso fazer isso, porque senão vai ficar muito difícil atingir esse rapaz. Então eu considero como se fosse um retângulo, e assim ele tem uma área em que ele pode ser acertado, que é o chamado Hit Detection, tá? Ou detecção de colisão. Então, continuando aqui, vocês podem ver que eu considero o Billy ou os personagens, a menina punk aqui que está tentando bater em mim e não conseguiu, como um corpo extenso. Eu considero como um corpo extenso. Não quer dizer que ele é grande. Eu considero ele extenso, eu considero que ele tem um tamanho para os cálculos do jogo, porque
vai ser importante para a resolução desse problema. Qual que é a resolução do problema? Conseguir que ele seja atingido em vários lugares diferentes. Tá? Agora eu vou encontrar aqui um objeto que eu provavelmente não preciso considerar um corpo extenso, que é essa faca aí que acabou de me atingir. A faca, eu vou tentar dar uma pausa na hora que uma faca estiver voando, para a gente ver. Aqui. Uau! Caramba, isso é muito rápido. Vamos lá, vamos ver se eu consigo lançar uma. Aqui. Ixi. Aí, dá quase pra ver. Beleza, não tem problema. Depois eu dou um zoom ali no vídeo. Bem, essa faca é um objeto tão pequeno, mas tão pequeno, mas tão pequeno, que para fins de cálculo o programador pode desconsiderar o tamanho dela. Presta atenção, isso não quer dizer que ela é absolutamente pequena. Não quer dizer que ela sempre será considerada um ponto material. Isso não é verdade, ela é considerada um ponto material. Aliás, eu posso considerá-la um ponto material para fins de cálculo do jogo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu sou programador, aí eu fiz várias análises. Eu fiz análises considerando ela como um pequeno retângulo e fiz análises considerando que a única parte da faca que interessa para mim é a ponta da faca, aquele pixel que está na ponta da faca, aquele pequeno pontinho. Eu fiz esses dois cálculos diferentes, fiz vários lançamentos e eu percebi que de 100 lançamentos, considerando a faca como área, como um pequeno retângulo, eu acertei 98 dos lançamentos. E considerando ela como um ponto, eu acertei 97. Então, apenas um acerto de diferença é muito pouco. Fisicamente, a gente faz muitas aproximações. E essa é uma aproximação. Considerar a faca, mesmo como um retângulo, tá? Mas considerar como um ponto material é uma aproximação, tá? Então, na física, a gente pode considerar um objeto como ponto material se o tamanho dele não interessa. Não quer dizer que ele é pequeno, tá? Eu posso considerar o planeta Terra como um ponto material. Eu posso considerar o Sol como um ponto material. Eu posso considerar até a galáxia inteira como um ponto material se para o problema que eu estiver resolvendo o tamanho não interessar. Dá para perceber a diferença? Tá? Não é que ponto material é sempre pequeno e não é que corpo extenso é sempre grande. O que eu tenho que olhar é aquele corpo em relação ao problema. Tudo bem? Então a faca aqui, ó, acertei o rapaz, pode ser considerada facilmente um ponto material, porque basta que a ponta da faca atinja o cara. O cara doeu. Basta que a ponta da faca atinja o cara e pronto, acabou. Não precisa o cabo da faca atingir, tá? Tanto que a faca vai estar indo só de frente, então não vai fazer diferença nenhuma. Beleza? Bom, assim a gente dá uma visão geral sobre ponto material e corpo extenso, relembrando que corpo extenso é aquele corpo cujo tamanho interessa para o problema. Não quer dizer que ele seja sempre grande, quer dizer que para o problema que eu estiver resolvendo, o tamanho interessa. Tudo bem? E o ponto material é aquele corpo cujo tamanho não interessa para o problema. Tá? Não quer dizer que ele seja sempre pequeno, quer dizer o quê? Que o tamanho dele não interessa. Ok? Vamos lá, vou continuar aqui jogando. E vocês aí, continuem jogando e estudando, hein? Falou, gente. Até mais.